O pastor Marcos Granconato reagiu à minha fala, também à fala da Suzana, dizendo que as afirmações que nós fizemos são falsas. Nos chamou de caluniadores perversos. No seu vídeo, ele nos chama de maldosos e burros, que nós queremos caluniar apenas para ganhar like. Além disso, ele fez uma afirmação falsa, muito falsa, sobre as marvadinhas das pílulas. E a gente tem que usar esses recursos de linguagem aqui porque eles bloqueiam. Enfim, vou falar um pouquinho sobre isso também no vídeo. Bem pouquinho, mas vamos lá. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. E antes que alguém diga assim, que feio, pastores brigando na internet. Olha, o evangelho chegou até nós por meio de gente que combateu o bom combate publicamente, que não se importava de ser chamado de briguento em prol daquilo que acreditava. O que acontece muitas vezes é de pessoas que, eu não quero me envolver nessas ditas polêmicas. Sabe o que é isso? É pastor que não está disposto a comprar a briga. Não é que eles são pacificadores, eles são interesseiros. Eles querem parecer limpinhos para serem chamados para pregar em todas as conferências. E eu tô nem aí para isso. E, além disso, eles também não querem se envolver, porque emocionalmente essas coisas costumam ser desgastantes. Então eles, olha, quer saber? Deixa eu ficar aqui na minha tranquilidade, sossegado. Então isso aí para mim tem nada a ver com virtude. Os homens de Deus, eles brigaram por aquilo que eles acreditaram, combateram o bom combate. A questão é se a gente faz isso de maneira honesta, e é o que eu espero fazer aqui neste vídeo. Eu tentei também fazer lá no outro vídeo. Vamos lá, primeira coisa a se dizer é o seguinte, o pastor Marcos Granconato, a polêmica, para quem não sabe, tem a ver com a questão em que ele falou o seguinte, olha, esse negócio de falar que um casal saudável, eles têm que ter filhos, que isso é pecado, isso é um absurdo, é uma besteira. Esse foi o primeiro vídeo dele. Foi nesse tom mesmo, vocês podem conferir lá. É uma besteira, ele zombou e fez de tudo. Nos chamou de analfabetos, isso tudo lá no primeiro vídeo. Eu reagi a isso, gravei um vídeo e acredito eu, fui super respeitoso, mas ele me enviou uma mensagem via Zap, dizendo assim, eu tô chocado, porque você me associou a visões pútridas e baixas. E esse segundo vídeo, eu assisti até 1 minuto e 45, mais ou menos, foi basicamente isso, né? Ele falando sobre isso. Olha, me associaram a darwinismo, feminismo, teologia liberal, o que é isso? Isso é absurdo. Então foi basicamente isso o teor desse segundo vídeo dele. E eu respondi o pastor, primeiramente lá por meio do meu Zap, eu falei assim, pastor, o senhor zombou da gente, e mesmo assim eu não reclamei disso, o senhor nos chamou de analfabetos. No seu primeiro vídeo, o senhor já usou de zombaria, foi bem, teve um tom bem pesado ali. E eu não reclamei, falei isso pro senhor no Zap. Ele nos chamou de burros, de analfabetos, que a nossa posição é absurda, e vocês podem conferir tudo isso, principalmente lá nos comentários, lá no Instagram dele, em que ele chama as pessoas que têm a nossa posição, ele chama de analfabetos, o que colocaria Lutero, Calvino e toda a história da igreja como homens que são analfabetos. Pois como a Suzana mostra no seu excelente livro, em seu excelente trabalho de pesquisa, todos, antes de darwinismo, feminismo, teologia liberal, todos, antes disso, eles acreditavam que evitar filho era pecado. E aí eu fiz um vídeo, eu não zombei do pastor, não fiz piada, não chamei de analfabeto, e aí por Zap ele ainda disse assim, pastor, eu disse para ele, pastor, o que nós fizemos foi o mesmo que o senhor fez. Você defende a sua posição, e não apenas o pastor Marcos, muitos outros, nos associam a católicos. Vocês dizem, vocês estão falando isso aí? Porque isso aí é catolicismo. Catolicismo, para mim, é uma visão pútrida. E ele nos associou ao catolicismo, e nós o associamos ao feminismo. Ele disse, vocês falam isso aí porque o catolicismo influenciou vocês. E aí tá tudo bem, ele pode falar isso. E pode mesmo, eu não ligo. Mas quando nós falamos, vocês falam isso por conta de feminismo. Aí não pode. Né? Aí estamos sendo desonestos. Isso não é uma argumentação honesta. Nós afirmamos exatamente isso. Antes do feminismo, do darwinismo, da teologia liberal, ninguém cria que evitar filhos era correto. Portanto, nós estamos dizendo que esses movimentos exerceram sim influência sobre a igreja. Na mensagem que o pastor me enviou, ele disse, mais uma vez, ele disse assim, a obrigação que criaram é resultado do gnosticismo católico. E aí eu disse, o senhor nos associa ao catolicismo e nós te associamos ao feminismo. Por que seria desonesto isso? No vídeo, o pastor disse exatamente assim, nesse segundo vídeo, olha, disseram que o que eu disse dá suporte a ideias feministas e darwinistas. Não falei isso. Eu disse o oposto. Eu disse que o darwinismo deu base para influenciar a igreja para levar ao pensamento de evitar filho. Porque o que eu disse é o seguinte, antes de Darwin, cria-se que a natureza é teleológica,
Ou seja, a natureza foi feita com um propósito. Logo, a natureza, ela fornece dados para a moralidade, como Paulo mostra em Romanos 1. Porque o homossexualismo é errado, Paulo diz, é antinatural. Porque Deus fez homem para a mulher. Isso tem a ver com propósito. Mas com Darwin, o corpo, a natureza humana, ela perde o propósito. Logo, o corpo não fornece mais base para a moralidade. E eu fiz essa associação em relação ao corpo também. A mulher ovula, ela tem seio, o bebezinho encaixa nela porque é natural. Então eu digo, olha, essa é a regra. A regra é, as mulheres foram feitas para serem mães. E um casal saudável não querer ter filho, isso é antinatural. É antinatural. E isso aqui, essa tese da questão de, olha, a natureza, ela provê moralidade e Darwin destruiu isso, é tese da Nancy Peace no seu livro Ama Teu Corpo. Na página 206, ela escreveu: a defesa do corpo exige que desafiemos o conceito darwinista da natureza como algo sem propósito ou direção. Ou seja, antes de Darwin, o corpo foi criado por Deus. Logo, ele foi feito para algo, o que inclui a maternidade no caso da mulher. Então, a natureza humana, ela fornece base para a moralidade. Essa é a tese da Nancy Peace e ela mostra que isso muda depois do darwinismo. Então, isso é uma tese. É isso que nós estamos defendendo. Não tem nada de desonesto. Você pode falar, não, está errada essa tese. Mas não tem desonestidade em explicar isso. Olha, antes de Darwin, não tinha essa perspectiva que a gente vê hoje em relação inclusive de muitos cristãos, que têm uma perspectiva completamente errada e pagã, mesmo sendo pastores. E muitas vezes até muitos cristãos que são cristãos sinceros, que são até homens de Deus, mas têm uma perspectiva influenciada pelo darwinismo, sem nem saber, muitas vezes. Então não tem desonestidade nisso. Você pode chegar e falar, não, sua argumentação está errada, por isso, por isso, por isso. Isso faz parte do jogo. O pastor disse, mas eu não sou darwinista, eu não sou feminista, eu não sou da teologia liberal, eu condeno tudo isso. No caso da teologia liberal, né, quem mais falou sobre isso, eu nem cheguei a mencionar, foi a Susana, que defende que os primeiros a defender o controle de natalidade, a ideia de ficar evitando filho, foram os teólogos liberais. A teologia liberal é a crença de que a Bíblia tem erro. E o pastor Marcos Ganconato, ele combate a teologia liberal. Logo, ele está dizendo, olha, se eu combato a teologia liberal, logo os liberais não me influenciaram. Veja bem, eu respondo assim, da primeira maneira que eu posso responder isso é o seguinte, eu também critico de modo ferrenho o catolicismo. Logo, então, eu posso afirmar, não, o catolicismo não me influenciou de maneira alguma. Quem diz isso está sendo desonesto. Não, as pessoas podem dizer, apesar de eu criticar o catolicismo, olha, você ainda assim tem elementos católicos em você. Isso faz parte, não é desonestidade. Se você mostra o catolicismo aqui, mostra a história, pega a Bíblia e aí fala, tá vendo que você está sendo influenciado? Não tem desonestidade se você tentar mostrar ali e argumentar sobre isso. Foi o que a gente fez. Foi o que a gente fez. Então, não vejo desonestidade alguma. E a gente não ficou ali, né? Na minha opinião, assisti 45 minutos do vídeo dele, achei que ele se vitimizou, boa parte do vídeo, tem quase nada de argumentação ali, então seria basicamente nisso. Então, não vejo nenhum problema em argumentar, em mostrar isso aqui influenciou isso aqui. Então, o mesmo se dá então com darwinismo, feminismo, teologia liberal, mesmo pessoas sendo contrárias a essas ideias, essas visões, tomaram conta da sociedade. De modo que nós nascemos, e mesmo sem saber, nós fomos influenciados por essas visões. E eu falo por mim. Eu, no começo, lá atrás, eu não queria ter filhos. E eu já disse isso em vários vídeos. Porque o meu filho, o primeiro filho tem 16 anos e a segunda tem 8. Porque nós iríamos parar no primeiro. E por quê? Por que eu mudei? Ao estudar esses movimentos que nós citamos aqui e olhar para a Bíblia, eu falei, peraí. A Bíblia não tem essa visão que eu tenho sobre filhos. Sem saber, eu fui influenciado por esses homens endemoniados. Mesmo sendo pastor, que não cria em Darwin, que repudia o feminismo e a teologia liberal, mesmo assim, foram as ideias desses homens que, de certa forma, me moldaram, sem nem eu saber. Então, assim, como é que eu posso estar sendo desonesto se eu aplico essa tese que eu falo sobre o pastor, eu apliquei sobre mim mesmo? Então, não vejo que seria desonestidade de forma alguma. Então, não tem a ideia de difamar ninguém. Simplesmente estamos debatendo publicamente. Ele falou de maneira pública e nós também respondemos de maneira pública. Portanto, na minha opinião, uma argumentação honesta seria mostrar que a pesquisa que a Susana fez, referente a esses temas, está errada. Olha, está errada por isso que vocês estão falando, essa associação que vocês estão fazendo é completamente errada, não existe isso. E é isso, acho que é assim que deveria ser, né? Argumentar que é desonesto associar essa posição sobre filhos com correntes filosóficas que moldaram o mundo, não é ser desonesto. Essa é a história da teologia, da filosofia. Você pega, por exemplo, o Bavinck, a sua dogmática, o tempo todo,
Ele está mostrando como correntes filosóficas influenciaram a igreja. A epistemologia de Kant influenciou o filósofo A, o teólogo A, B e C. O tempo todo. Né? A Nancy Pearce, no seu livro Verdade Absoluta, ela argumenta que a posição dualista de Agostinho veio de Platão. E isso entrava em contradição, e entra em contradição com a Bíblia. É óbvio que Agostinho, se ele tivesse vivo, ele ia falar, não, que é isso, jamais! Essa posição, não, a minha posição é bíblica, não fui influenciado por Platão, coisa alguma. E aí, caberia às pessoas investigar, ler o Agostinho, ler o Platão e comparar com a Bíblia, para ver, tem essa influência ou não? Você, no caso, você que tomou partido de alguém, você conferiu? Você estudou o Darwin, o feminismo, a teologia liberal, o desenvolvimento disso, as implicações, porque às vezes o que acontece é o seguinte, Darwin, ele não escreveu lá, Hitler mate judeus, mas as implicações das ideias de Darwin geraram a eugenia. Estudou isso? Estudou a teologia liberal, o feminismo, o darwinismo, as implicações disso na sociedade? Se você não estudou, e você está falando, não, isso não existe, não tem influência desses homens na igreja, aí então você não está argumentando de maneira bíblica, você está simplesmente seguindo alguém como se fosse um fã. E o cristão não foi chamado a fazer isso, nós não temos papas, nós temos a Bíblia como palavra de Deus e nossa regra de fé. E é isso, eu acredito que é assim que nós devemos dialogar e debater sobre os assuntos. Será que a igreja foi ou não foi influenciada por essas correntes filosóficas? Se afirmar, né, que uma corrente filosófica influenciou o pensamento de pastores desonestos, então a história da teologia ela desmorona, né, porque o tempo todo a gente vê esse tipo de argumentação. Agora, deixe-me pegar um exemplo de como não há desonestidade no que a gente fez. Vou fazer um paralelo aqui com o pastorado feminino. Todo pastor que fez a sua lição de casa sabe que não havia pastorado feminino antes da teologia liberal e antes do feminismo. Essa é a tese do Wayne Grudem em seu livro Feminismo Evangélico. Ana Campagnolo, historiadora, ela defende no seu livro Feminismo, Perversão e Subversão que a primeira mulher a defender o pastorado feminino foi uma feminista, Elizabeth Stanton. O Grudem, então, diz isso, olha, os primeiros pastores que adotaram a ideia de pastorado feminino foram pastores liberais, de igrejas liberais, que creem que a Bíblia tem erro. Então, qualquer pastor que entende de Bíblia e de história, ele diz isso. Olha, os pastores hoje que defendem pastorado feminino foram influenciados pela teologia liberal. Isso é desonesto? De modo algum, porque no Brasil, muitos pastores defendem o pastorado feminino e eles não são liberais. Mas isso não anula o fato de que foram influenciados por liberais. E essa é a tese do Grudem. O mesmo se dá aqui. Muita gente é contra o darwinismo, é contra o feminismo, é contra a teologia liberal e mesmo assim foi influenciada por essas correntes. Essa é uma argumentação. Não tem desonestidade nisso. Você pode falar, olha, você está errado, a sua argumentação está errada, por isso e por isso. Mas não tem desonestidade alguma. Você pode discordar. Olha, a sua interpretação do texto está errada. Mas não tem desonestidade. Pode ter burrice, aí sem problema. Não, vocês estão interpretando de modo errado. Mas não tem desonestidade. E é isso que a gente tentou fazer. Então, a pesquisa, a Suzana fez uma pesquisa. Então, um bom argumento seria, quer dizer, argumento de verdade seria pegar o livro dela, as referências que ela deu, falar, tá errado essa referência, isso aqui é mentira, isso aqui tá errado, fulano não traduziu isso aqui assim, isso aqui não existe. Aí você está argumentando. Aí sim. Mas não vi isso de modo algum no vídeo do pastor Marcos Granconato. Então, eu creio que a nossa argumentação foi super respeitosa. E sim, eu fiz a afirmação forte, né? Muitas vezes pastores estão sendo influenciados por homens endemoniados. É isso que eu creio, e eu reafirmo. E eu creio que eu fui lá no passado influenciado por essa visão desses caras endemoniados. E usei várias vezes esses termos sobre mim mesmo. Então, se eu estou certo, eu não estou sendo desrespeitoso, eu estou sendo bíblico ao chamar pelo nome um pecado. Os profetas não faziam isso? Eles não usavam expressões fortes contra reis e sacerdotes? Pedro, o apóstolo Pedro, foi advertido por Jesus, arreda Satanás. Ora, até um apóstolo, ele pode ocasionalmente seguir vozes demoníacas. Por que um pastor não pode? Ele não, a não ser que criamos como uma católica, que temos papas infalíveis, né? Seria o Granconato 16. Na mensagem do Zap, o pastor Granconato me disse, ó, você foi desrespeitoso comigo ao colocar no título do vídeo que eu fiz, o primeiro, falou besteira, né? Eu coloquei lá no título assim, falou besteira? E aí eu pedi perdão para o pastor, falei, pastor, me comprometo a mudar o título. Mas aí hoje, pensando, principalmente no último vídeo, aí eu falei assim, poxa, no primeiro vídeo dele, ele disse exatamente isso sobre nós, que a nossa posição é uma besteira. Ele disse exatamente isso. Né? A palavra besteira, não lembro se ele disse exatamente a palavra besteira, mas usou sinônimos e expressões que eram para ridicularizar a nossa posição. Então veja bem, ele chamou a nossa posição de besteira, e quando eu disse que a posição dele é uma besteira, ele ficou ofendido.
Então, eu acho que isso sim é que é desonesto. 2 pesos, 2 medidas. Ele pode chamar a gente de falar que a gente fez besteira. Nós não podemos dizer o mesmo. 2 pesos, 2 medidas. Acho que isso sim é desonesto aí. Então, porque você não é um papa, pastor. Né? Nem eu, nem ninguém somos. Né? Grangonata 16, não existe isso. Então, você e eu somos pessoas públicas, e as nossas falas são públicas e podem sim ser debatidas as ideias. E fazer associações que nós acharmos pertinentes. E basta então as pessoas julgarem e falar, olha, é falsa essa associação, está errado. Eu estudei a fundo isso aqui, estudei a história e vi que isso é falso. Por fim, o senhor fez uma afirmação falsa, né, de que as pílulazinhas, elas não têm o poder de interromper, né, a vidinha. Eu não posso usar outros termos porque, inclusive, o vídeo da Suzana caiu falando sobre isso. Aí você nota... Olha, eu fico feliz aí porque eu estou do lado... isso é mais uma evidência que eu estou do lado da verdade. Toda essa galera aqui, os donos dessas plataformas, a gente sabe de uma perspectiva totalmente progressista e muitas vezes demoníaca. E esses caras não querem que aquilo que a Suzana falou seja dito. Tanto é que eu já sabia disso, tanto é que esse assunto eu trato lá, da pílulazinha, lá no meu curso Sexualidade Cristã. Por quê? Porque já tentei falar aqui e aconteceu a mesma coisa. Olha então a gravidade do assunto. A gravidade. Lá eu dou um argumento muito simples para mostrar que as pílulazinhas, elas interrompem. A própria bula, pastor, a própria bula dos remédios mostram isso. Eu mostro lá no meu curso Sexualidade Cristã. Vocês podem também ler isso no livro da Suzana, ela desenvolve de maneira maravilhosa, com uma pesquisa, com vários artigos científicos, muito bom. Recomendo então também o livro da Suzana. Então vocês que me acompanham aqui, já me viram fazer várias denúncias sobre a indústria farmacêutica. Como que eles muitas vezes se utilizam de fraude, de manipulação, de mentiras para vender. O mesmo se dá aqui com as pílulazinhas. Eu explico isso lá no meu curso Sexualidade Cristã, o link está aqui embaixo se vocês quiserem adquirir. Então, por fim, ser respeitoso não significa tolerar o erro. Ser respeitoso não significa que não possamos fazer afirmações fortes. Eu conversei com o pastor pelo Zap de modo respeitoso, tanto é que no fim da conversa ele chegou a dizer para mim, olha, estou refletindo aqui, concluí que você não quis me ofender ou prejudicar, até me convidou para tomar um café lá com ele lá. Essa mensagem ele me enviou na sexta-feira e o vídeo ele fez no domingo. E aí depois nos chamou, né, de caluniadores perversos. E eu acho, então acredito que ele mudou de opinião e faz parte também, não tem problema. Né? Você acredita que a gente está caluniando e faz parte. Né? Vocês são caluniadores perversos, argumente, mostre e nem faz parte do jogo aí. Enfim, é um assunto importante, eu desejo o melhor para o pastor Marcos e tentei aqui ser respeitoso, mas sim acredito no que eu acredito e não tiro nada do que eu falei lá no meu outro vídeo. Deixe seu comentário aqui e Deus abençoe, até o próximo vídeo.